Quando eu era criança, costumávamos viajar muito pelo país. Meus pais sempre adoraram viajar, e isso é algo que eu e meu irmão Raymond herdamos. Só o fato de ver as montanhas rochosas, as grandes planícies, os grandes desertos abertos e a natureza viva era como um sonho vivo. Isso fez com que eu e meu irmão gêmeo, Raymond, nos tornássemos motoristas de caminhão. Raymond geralmente dirigia um Freightliner Cascadia, enquanto eu dirigia um Volvo VNL 860. O novo caminhão Volvo tinha apenas 1 ano de idade quando nossa empresa o comprou e foi dirigido por um colega de trabalho antes de eu recebê-lo, como substituto do meu antigo VNL 780. Nesse dia, tivemos que dirigir uma rota mais longa do que o normal. Eu tinha de entregar uma carga de Houston, Texas, onde nossa empresa estava localizada, para Los Angeles, Califórnia, e de lá tinha de pegar outra carga e levá-la pela fronteira para Vancouver, British Columbia. Eu morava em uma cidade um pouco afastada, enquanto Raymond morava no subúrbio. Felizmente, o prazo da primeira entrega e a data de coleta da segunda entrega tinham 1 semana de diferença. Isso significava que eu poderia passar 1 semana em Los Angeles e visitar meu primo, que morava na região de Los Angeles. Então, pedi ao Raymond que se juntasse a mim na viagem. Foi fácil, pois Raymond gostava de passar tempo comigo e meu chefe era bastante descontraído e amigável. Portanto, não foi preciso muito para convencer o Raymond a me fazer companhia. A viagem até Los Angeles foi tranquila e a paisagem durante o trajeto foi incrível. Também fizemos algumas pausas ao longo do caminho em paradas para descanso e, sinceramente, foi bem relaxante. No entanto, chegar a Los Angeles foi um sofrimento devido ao infame trânsito de Los Angeles. Mas quando chegamos, decidimos estacionar o caminhão no estacionamento da casa do meu primo. Ele é um empresário bem-sucedido e, por isso, pode se dar ao luxo de morar na Califórnia. Durante a visita, ficamos na praia e visitamos alguns pontos de referência, incluindo as colinas de Hollywood e o Pier de Santa Mônica. No último dia em Los Angeles, também compramos alguns itens na Target para a viagem a Vancouver. Decidimos pegar a carga no final do dia para evitar o trânsito. A saída de Los Angeles foi tranquila e começou a escurecer. Algumas horas depois, Raymond e eu ficamos com fome. Então decidi comprar algo em um McDonald's, em uma parada para descanso. Raymond estava dirigindo enquanto eu dava uma mordida no meu cheeseburger. Depois de um tempo, percebemos que a rodovia estava fechada, o que nos obrigou a pegar a saída e dirigir por uma estrada rural vazia no meio do nada. Viajamos por campos vazios. Não vimos nenhum carro por quilômetros e ficou bem escuro. Era um pouco depois da meia-noite, quando os arredores se transformaram em bosques e árvores. Raymond sentiu vontade de fazer xixi, então tivemos de parar ao lado dessa estrada solitária no meio da floresta. Ela estava quase vazia, pois ficava a quilômetros de distância da civilização no meio da noite. Estava tudo quieto, sem carros, sem vento, nem mesmo animais. A única coisa que notei foi aquele cheiro estranho. Enquanto esperava por Raymond, decidi verificar a carga. Enquanto me dirigia para a parte de trás do caminhão, fiquei curioso com aquele cheiro horrível e decidi voltar para pegar minha lanterna para que pudesse encontrar a fonte. Até que ouvi um sussurro fraco chamando meu nome. Ei, Nick! Eu me virei e vi Raymond se aproximando de mim. Você viu isso? Se eu vi o quê? Perguntei. A luz do outro lado da rua na floresta, ele respondeu. Fiquei paralisado. Antes que eu pudesse continuar, Raymond olhou fixamente para trás de mim. No bosque, visível pelas janelas do táxi do motorista, notei as silhuetas de pelo menos 12 de corpos aparentemente pendurados nas árvores. Comecei a me sentir desconfortável, mas decidi investigar. Peguei minha lanterna e iluminei a floresta. A luz confirmou minha suspeita, pois iluminou pelo menos 12 de corpos à distância. Alguns deles pareciam estar se decompondo
enquanto outros pareciam frescos, como se estivessem vivos há pouco tempo. Alguns até pareciam ter sido cortados, como se alguém tivesse retirado seus órgãos para um mercado negro ou algo assim. Era uma visão horrível e eu senti vontade de vomitar. Mas assim que desliguei minha lanterna, meu coração parou. Fiquei congelado de medo ao ver um brilho fraco no fundo da floresta se aproximando. Raymond me colocou na caminhonete e partimos. Pelo espelho retrovisor, vi as silhuetas de 5 a 10 pessoas entrando na estrada, onde o caminhão estava parado há poucos segundos. Um deles parecia ter um formato de cabeça ou uma máscara esquisita, que eu acho que poderia ser o líder, mas não consegui distinguir muitos detalhes. Não paramos até chegarmos a uma parada de caminhões com um posto de gasolina em uma rodovia, a algumas horas de distância do local, para abastecer. Enquanto eu abastecia, Raymond decidiu ligar para a polícia e para o nosso chefe para informá-los sobre a nossa descoberta. No entanto, decidimos ir direto para a Colômbia Britânica para pegar a carga e depois voltar para o Texas, sem nenhuma parada importante, exceto para comer e abastecer. Mais tarde, descobrimos que poderíamos ter tropeçado em um culto, conhecido por sacrificar suas vítimas, cortando-as e depois enforcando-as. Fiquei bastante perturbado com essa visão e algumas semanas após nosso retorno a Houston, decidi deixar meu emprego e comecei a trabalhar em algo localizado na minha cidade. Raymond, no entanto, continuou com o trabalho de caminhoneiro, mas não era o mesmo desde então. Olá, meu nome é Chad e trabalho no turno da noite em um campus universitário. Não é nada de especial, na verdade. Apenas uma limpeza leve, talvez algum trabalho de projeto, como encerar pisos ou limpar carpetes com vapor. Já trabalhei em vários outros empregos, de estoquista de supermercado a operador de impressora, mas esse é um pouco diferente, principalmente devido às coisas que rondam o campus. Vou começar dizendo que sempre acreditei no paranormal. Já vivenciei algumas coisas em minha vida, como ver meu gato na minha cama, embora ele tenha morrido vários dias antes, ou ouvir minha avó chamar meu nome, apesar de ela ter morrido há quase 20 anos. Batidas e choques ocasionais e outras pequenas coisas estranhas. No entanto, nada disso se compara ao campus. No início, achei que seria um trabalho como outro qualquer. Aparecer, fazer seu trabalho e ir para casa. Fácil. Durante a entrevista, perguntaram-me como eu me sentia trabalhando sozinho. Para mim, tudo bem, já que eu estava vindo de um emprego em que tinha que trabalhar com um grupo de crianças do ensino médio e aquele drama. Minha entrevistadora não me pareceu muito desagradável. Ela é uma senhora simpática, mas percebi que havia algo mais naquela pergunta. Talvez fosse o olhar em seus olhos, ou a forma como ela se mexeu levemente em seu assento, parecendo desconfortável. Fora isso, a entrevista correu bem e consegui o emprego. Minha primeira noite foi como esperado. Treinamento, caminhada pelo campus, reunião com a equipe. Minha supervisora estava me mostrando como limpar banheiros e estava apenas conversando um pouco. Em um determinado momento, ela perguntou se eu já tinha visto um fantasma. Não fiquei muito chocado com essa pergunta, pois muitas pessoas gostam de falar sobre esse tipo de coisa. Contei a ela algumas de minhas experiências e ela pareceu aliviada. Perguntei-lhe o mesmo e ela só respondeu sim. Mais tarde, ela estava mencionando como as mulheres parecem nunca durar no turno da noite. Perguntei por quê e ela apenas deu de ombros, dizendo algo como se fosse assustador. É justo. Algumas semanas se passaram e eu já estava trabalhando por conta própria. Então, a configuração da equipe do cemitério é bem básica. Há uma equipe de cerca de 8 pessoas. Quando chegamos, nos reunimos no escritório e verificamos o quadro para ver em quais edifícios estaremos, pois raramente trabalhamos juntos. Reunimos todos os suprimentos necessários, como panos, esfregões, esse tipo de coisa.
e nos reunimos para aguardar a reunião. A reunião é apenas para fazer anotações rápidas sobre o que está acontecendo no campus, dentro da nossa empresa, notícias e assuntos de segurança. Depois disso, todos nós saímos e vamos para nossos locais de trabalho. Agora é a parte que eu tenho certeza de que você estava esperando. Em minha primeira noite sozinha, ficou bastante claro porque as mulheres não trabalham no turno da noite. O primeiro que encontrei, a quem chamei de Tom, é um homem de aparência mediana. Cabelos castanhos encaracolados, olhos cor de âmbar, bronzeado, pelo menos durante os meses de verão, e constituição mediana. Na minha primeira noite com ele, eu o vi pelo canto do olho, espiando por uma esquina. Olhei para ele, ele olhou para mim e voltou para trás da esquina. Achei estranho, mas não liguei para o fato. A cada poucas horas, eu o via. Sua cabeça, um ombro e metade do tronco. Depois da terceira vez que o vi, eu o confrontei. Ei, o que você está fazendo? O prédio está fechado! Ele não disse nada. Desculpe-me, senhor, o prédio está fechado. O senhor precisa sair. Ainda nada, apenas olhando para ele. Vou até ele e ele se esconde atrás da esquina. Corri até lá, virei a esquina e ele se foi. Esse trecho do corredor é longo demais para alguém correr por ele e dar a volta. Ele não poderia ter passado por nenhuma das portas, pois eu as teria ouvido. E você precisava de chaves para entrar. Fiquei ali parado por um momento, perplexo, até que ouvi um passo suave e olhei para trás. Lá estava ele, espiando por outra esquina, com uma expressão ligeiramente divertida no rosto. O problema é que a esquina que ele estava olhando era uma coluna pequena, não grande o suficiente para o corpo de alguém se esconder atrás dela. Era como um desenho animado antigo, em que a pessoa cabia com toda a sua estrutura atrás de uma árvore magra ou de um poste telefônico. Fiquei olhando para ele, ele olhou para mim e depois voltei ao trabalho. Como mencionei antes, já vi algumas coisas em minha vida. Coisas semelhantes ao Tom, mas figuras de sombra. Ainda não consigo decidir o que é mais perturbador de se ver. Uma forma humanoide negra olhando ao virar da esquina ou algo que realmente parece humano e pode expressar emoções. Meu próximo encontro foi um pouco mais perturbador. Há várias cafeterias ao redor do campus. Algumas são cafeterias básicas. Outras são como grandes cafeterias, como em um shopping center. Eu estava indo para uma cafeteria para fazer uma limpeza. Aspirar o chão, passar pano nas mesas, esfregar o chão, coisas comuns. Ao entrar na área, imediatamente avistei alguém em uma das cabines. Não é incomum ver estudantes pelo campus, mesmo com toda a pandemia que está acontecendo agora. O mais estranho foi o fato de ser 1h30 da manhã. O prédio está fechado, pois a maioria fecha às 23h. Coloquei todas as minhas coisas no chão e caminhei até eles. Vejo livros e papéis espalhados por toda parte, claramente trabalhando duro para estudar. A cabeça deles está apoiada na mão e parece que estão olhando pela janela. Desculpe-me, olá, chamo e não obtenho resposta. Alô, ainda nada, pois estou bem ali. Bato em seus ombros e eles se sobressaltam. Eles estavam dormindo. Desculpe acordá-lo, mas o prédio está fechado e eu preciso... Meus pensamentos se perderam quando a pessoa olhou para mim. Ela não tinha o rosto, era apenas pele, como um manequim. É justo dizer que quase me caguei todo. Não tenho vergonha de admitir isso. Nós, ou talvez só eu, ficamos nos encarando por uns 15 segundos. Minha mente estava acelerada, meu coração parou de bater. Pensei em sair correndo aos gritos. Pensei em pedir demissão do emprego e trabalhar somente no turno diurno de agora em diante. De alguma forma, de alguma maneira, encontrei minha voz. Preciso limpar esta área e o prédio está fechado. Parecia alto em minha cabeça, mas na verdade era apenas um sussurro. A coisa fez uma cara de choque, eu acho. Deu um pequeno salto, como quando você diz as horas a alguém e essa pessoa percebe que está atrasada. Ele, a coisa, juntou todos os livros e anotações, colocou-os em uma mochila e saiu por uma porta lateral que dava para o lado de fora. Fiquei ali parado por 5 minutos,
tentando entender o que tinha acabado de vivenciar. Seria algum tipo de brincadeira dos alunos que eu descobriria mais tarde na internet? Era um aluno que nasceu com uma deformidade física. Decidi fazer uma pausa, sentar-me e comer nervosamente toda a comida que havia trazido para a noite de uma só vez. Mais tarde, eu me acostumaria a encontrar essas pessoas. Sim, pessoas, todos os tipos diferentes. Homens e mulheres, diferentes tipos de corpos, etnias, roupas, tudo. Pensei em chamá-los de sem rosto, mas isso parece rude. Talvez vocês possam pensar em um nome. Eu só os encontro nesta cafeteria. De longe, a coisa mais assustadora que encontrei foi o guarda de segurança. Agora, a maioria dos campi tem algum tipo de segurança, seja terceirizada ou sua própria força policial. Este campus não é diferente. Eles têm terceirizados e eu conheço a maioria deles. Sempre conversamos sobre a noite e trocamos histórias. Há um guarda, entretanto, que não é humano. Ele, ou melhor, ela, lida com as coisas que não são humanas. É uma monstruosidade imponente, com 2,5 metros de altura, largura de um celeiro e músculos que envergonhariam um rock. Ele sorri e cumprimenta como qualquer outro guarda, mas você pode sentir isso. Dá para sentir que ele não deveria estar andando por este mundo. Não tenho certeza sobre suas origens. Talvez eu tenha que perguntar por aí. Ele assume uma aparência humana para facilitar a vida das pessoas ao redor. No início, isso funcionou para mim. Eu o vi se aproximando e meu primeiro pensamento foi: oh merda, é a montanha. Mas quando ela se aproximou o suficiente para que eu olhasse em seus olhos, fui acometido por um medo profundo. A parte primitiva do meu cérebro estava gritando para eu correr. Ele sorriu, cumprimentou-me e continuou. Não fez nada de ameaçador, mas minha consciência sabia que não era bem assim. Não o vi fazer nada e, francamente, gostaria que continuasse assim. Dos 6 meses em que trabalhei aqui, só o vi umas 8 vezes. Nunca foi tão fácil vê-lo como com os outros seres. E há uma criatura que se esconde do lado de fora do campus. Nunca a vi diretamente, mas sempre a vislumbrei. É como ver algo em sua periferia, mas quando você olha, não há nada. Se você tentar olhar apenas pelo canto dos olhos, ela desaparecerá. Portanto, você deve se concentrar nela sem se concentrar nela. Foi preciso um pouco de esforço, mas descobri uma maneira de mais ou menos vê-lo. Ele anda de 4 e parece ter uma aparência canina, como um lobo. Não tenho certeza se é amigável ou não, mas ele não tentou me atacar, mas certamente me assustou muito. Geralmente começa com a sensação de estar sendo observado. Geralmente eu o ouço rosnar logo em seguida. É profundo e estridente ao mesmo tempo, como alguém batendo um bumbo e outra pessoa tentando tocar a nota mais alta que puder em uma flauta, mas não conseguindo muito bem. Muitas vezes o vejo se aproximar de mim, mas nunca se compromete. Enfim, tenho vários outros encontros e histórias de meus colegas de trabalho e dos guardas. Terei prazer em compartilhá-las em outros momentos. Até a próxima vez. Espero que tenha gostado do conteúdo. Reforço o pedido para que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.